O Ipatinga faz o seu jogo do ano nesta quarta-feira, 8 da noite, contra o Patrocinense no Ipatingão, partida adiada da segunda rodada da fase de grupos do Campeonato Mineiro. O jogo virou decisão porque o Ipatinga sonha ainda com a possibilidade de classificação para as semifinais e busca fugir de qualquer perigo em relação ao Torneio da Morte, que vai levar os 3 piores por pontos corridos nesta primeira fase do Mineiro para um triangular onde só um vai escapar. Eu converso com um dos dirigentes mais vitoriosos da história quadricolor, ex-lateral direito do clube, Amarildo Ribeiro, diretor de futebol. Amarildo, você que já viveu tantas glórias aqui no Ipatinga, campeão mineiro e tudo mais, o que representa esse jogo, você que conhece o ambiente de decisão que esse clube vive, o que representa esse duelo com o Patrocinense nesta quarta? Fernando, esse jogo para o Ipatinga representa aí 12 anos que o Ipatinga ficou aí numa situação difícil, né? Numa segunda divisão, no módulo 2. E esse jogo, nós temos que ter um foco muito grande nele, porque nós não podemos correr o risco de ir para um triangular. Então, eu acho que é o jogo do ano, você foi muito feliz. Não adianta a gente ficar aqui falando em classificação sem passar por esse jogo. Acho que o grupo está muito consciente quanto a isso. Sabemos que vamos enfrentar uma equipe que também vem fazendo um campeonato regular, que é a Patrocinense. A fórmula de disputa da competição dá chance para todo mundo, tanto ir para cima como ficar na parte de baixo da tabela, tem torneio em confidência, mas o Ipatinga está focado num resultado positivo amanhã para afastar de vez a possibilidade de ir para um triangular. Então, pensando em Ipatinga, em reconstrução de clube, em manutenção, amanhã é a final do Campeonato Mineiro para o Ipatinga. Amarildo, a cidade ficou, como você bem lembrou, 12 anos sem um time na primeira divisão, o torcedor ficou carente. Ano passado, no módulo 2, o Ipatinga teve recordes de público no Ipatingão, tamanha a carência do torcedor. Vale lembrar que esse torcedor que lotou o estádio no módulo 2 de 2022 precisa estar no campo agora, nesta quarta, em 2023, numa Série A, para evitar esse retorno, futuramente, quem sabe, tomara que não, para uma segunda divisão do Mineiro que tem nome de módulo 2. Não, com certeza. O Ipatinga, em termos de torcida, nós não podemos reclamar. O ano passado eu não estava aqui, mas acompanhei. A torcida foi fundamental na campanha, na campanha de acesso. Esse ano ela tem comparecido num número satisfatório, porém amanhã é um jogo diferente, é um jogo que representa tudo isso que você falou e a gente conta com o apoio da torcida. O ingresso está num preço bom, dá para o torcedor ir, o horário é agradável, o último jogo às 4 horas da tarde, sol muito quente, muito difícil para o torcedor ir, mas esse jogo não, esse jogo num horário muito bom, Ipatingão é um lugar muito agradável, a gente espera que o nosso torcedor realmente entenda o momento que o Ipatinga está passando e que ele vá a campo, e nos ajude nessa tarefa que não é fácil, porque jogar contra o Ipatinga, as outras equipes ficam motivadas, porque está uma condição muito boa, o gramado, o estádio, a visibilidade de um jogo contra o Ipatinga é grande, então tudo isso são detalhes que influenciam no jogo. Então a gente precisa do torcedor, porque o Ipatinga não pode em momento algum nem pensar em disputar triangular. O Ipatinga tem que pensar em se manter na primeira divisão e aí, na última rodada, buscar uma colocação melhor, ver o que vai acontecer. O ingresso é R$30 a inteira, a chamada meia entrada custa 15. E aí uma pergunta que nós recebemos no nosso Zug em relação àqueles que são os nossos internautas, o nosso público, seria possível, ou por que não foi possível, o Ipatinga reduzir o valor do ingresso para esse jogo desta quarta com o Patrocinense? Eu transfiro a pergunta para você. Fernando, quando se confecciona o ingresso, você não pode voltar atrás no preço. Mas o que aconteceu? Devido ao carnaval, o ingresso desses 2 jogos, que é o último que nós jogamos em casa com o Pouso Alegre e esse de amanhã com a Patrocinense, eles foram confeccionados no mesmo dia em Belo Horizonte. Então nos entregaram os ingressos, não tinha como voltar atrás nisso aí. Mas mesmo assim, eu acho que esse preço é um preço que dá para o torcedor ir, porque o Ipatinga também
tem as suas responsabilidades. Um jogo hoje, para você ter uma ideia, para esse jogo acontecer amanhã, hoje vai ser depositado R$41 mil, que é o custo da arbitragem para o jogo. R$41 mil é o custo da arbitragem para um jogo? Para esse jogo, e nós temos os borderôs e podemos te mostrar isso aí. Então, assim, hoje o Ipatinga tem que fazer o depósito, porque isso é decidido em arbitral, que se deposita antes, para que a arbitragem venha. Aí vai para o jogo e desconta esse valor na arrecadação do jogo. Esse último jogo do Ipatinga em casa, sobrou R$600 para o Ipatinga. Porque você paga o borderô, você paga os bilheteiros, você paga segurança, você paga brigadista, você paga lanche. Resumindo, não é fácil fazer futebol. Eu gostaria que, se fosse possível, a gente ainda ia fazer, a gente ainda ia voltar atrás, mas hoje, no preço que está o ingresso, se nós tomarmos uma decisão que vamos voltar o ingresso, não, vai custar R$20 o jogo, você tem que pagar a diferença, porque o ingresso já foi confeccionado. Então isso é uma realidade que às vezes o torcedor não sabe, mas é o que acontece. Então é caro fazer futebol e a gente precisa arrecadar, não tem como. Você entrar num jogo, se você colocar o ingresso muito lá embaixo, você sai do jogo já devendo. Aí para o próximo jogo você tem que pagar aquela diferença e ainda pagar as despesas para o próximo. Essa taxa de R$41 mil de arbitragem também envolve outros jogos. Não é possível que um jogo custe R$41 mil de arbitragem, um único jogo. Não, senhor, é um único jogo. Eu mostro para você o borderô, você vai ver lá, são impostos, são taxas, são tudo. R$41 mil tem que ser depositado. O Nicanor, nosso presidente... às vezes as pessoas ficam cobrando, que o Nicanor teria que ser mais participativo nisso ou naquilo. Ele está correndo atrás para fazer o depósito. Hoje, para você, nós estamos vindo de um jogo aí que nós tivemos R$600 líquido, aí nós temos que nos virar para que tenha o jogo. Então não está para reduzir o preço do ingresso assim, que você vai fazer, vamos dizer com essas palavras, você vai ficar fazendo graça e depois você vai passar apertado, entendeu? Amarildo, recado final seu para a torcida do Ipatinga que está te vendo aqui no Zug. O que você pode falar em relação a chamamento e a importância, de novo a gente bate nessa tecla, a importância desse jogo desta quarta-feira. Fernando, é como eu te disse, o jogo é importante para a sequência do Ipatinga na elite do futebol mineiro. Para a cidade. A sequência do Ipatinga na elite do futebol mineiro, consequentemente, é muito importante para a cidade. Uma cidade igual Ipatinga não pode ficar fora desse cenário. E o Ipatinga está passando por uma reconstrução, foi transformado em SAF. O time estando na elite é mais fácil de conseguir o tão sonhado investidor. Nós estamos estruturando o time com categoria de base, vamos jogar o sub-20, vamos jogar o 15 e o 17 dentro das nossas condições. E a gente está pensando no Ipatinga para o futuro. E esse Ipatinga para o futuro, ele passa por ele estar na primeira divisão. E o torcedor é muito importante nessa partida de amanhã. O torcedor tem que ir lá, encher o estádio, porque o torcedor ajuda a passar confiança para o time. A nossa equipe é uma boa equipe. Haja visto, fizemos bons jogos. Em alguns jogos nós tivemos alguns vacilos aí que acabou que a gente não conseguiu o resultado positivo. Mas nós temos uma boa equipe e nós temos condição de pensar maior um pouco na competição. Porém, esse jogo de amanhã é o jogo do ano do Ipatinga e é o jogo que vai representar muito para o ano de 2024. Amarildo, a SAF do Ipatinga está dependendo muito dessa campanha na primeira divisão? Eu tenho que te perguntar isso. Ô Fernando, a SAF do Ipatinga foi constituída. Sim, mas a vinda de um parceiro. Com certeza. É como se eu perguntasse para você, você vai investir numa situação positiva ou numa situação que tem dúvida? É numa primeira divisão ou é no módulo 2? Isso a gente não tem como falar, não depende. O Ipatinga, se tiver no módulo 2, tem a mesma representatividade. Não vou falar essa mentira aqui. Depende sim de estar na primeira divisão para poder atrair. Nós estamos buscando uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro, porque o investidor, ele olha isso, ele olha a visibilidade do clube, o que o clube disputa, o que pode vir para o clube. Então, depende sim dela ter um grande investidor, a gente se manter na primeira divisão e buscar uma vaga na competição nacional. Muito obrigado, boa sorte no jogo desta quarta. Eu que te agradeço e mais uma vez peço ao torcedor para compreender que não tem como mexer no preço do ingresso, mas que o ingresso está num preço bom e é o momento do torcedor apoiar o Ipatinga e a gente ter a tranquilidade de vencer esse jogo amanhã e pensar o que pode ser feito para a sequência, para o ano. Nós estamos entrando no mês de março aí, nós vamos ter vários meses para poder estar colocando as coisas no lugar aqui no Ipatinga.
Ok, muito obrigado, diretor de futebol Amarildo Ribeiro, do Ipatinga. O time faz o último treinamento agora, né, amanhã desta terça-feira. O jogo quarta, 8 da noite, com o Patrocinense do Ipatingão. 2 desfalques já são certos. O meia Chiquinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E o atacante Nadson, que sofreu uma luxação no ombro e não vai para o jogo. O técnico Vaguinho Dias deverá confirmar a equipe somente no vestiário do Ipatingão. Ele está tirando algumas dúvidas e vamos aguardar. E eu mais uma vez lembro, não só pela questão desportiva, o Ipatinga na primeira divisão ganha a rede hoteleira, ganha o ramo de restaurantes, todo o comércio de uma cidade, de uma região ganha. Mais uma vez eu lembro que o Pouso Alegre ficou uma semana em Coronel Fabriciano, não é o comércio municipal, mas é regional. Ficou hospedado em hotel, alimentação, enfim. Gerou dividendos, gerou recursos para o comércio do Vale do Aço. Então, a permanência do Ipatinga numa Série A, ela é muito maior para nós que somos da região, do que uma questão desportiva que já é muito importante, mas ela afeta muito também a questão econômica do Vale do Aço. Siga nossas redes sociais, faça sua inscrição em nosso canal. Zug, conteúdo o tempo todo.